Portanto, no vídeo anterior, nós vimos como é que se definia acontecimentos e também chegámos à conclusão que afinal o espaço amostral seria uma coisa bastante útil. E portanto o objetivo deste vídeo vai ser simplificar as probabilidades e vamos ver uma maneira muito eficiente de fazer as contas. Bem, mas primeiro de tudo, como é que nós nos livramos do espaço amostral? Sim, porque em termos mecânicos só nos dá jeito na interpretação. Em termos das contas não nos dá lá muito jeito. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser livrar-nos dele. Portanto, e para isso nós vamos usar um pequeno teorema que basicamente nos diz: olha, pode simplesmente ignorar o espaço amostral. Sempre que tivermos probabilidade de não sei quê, sabendo que é, basicamente nós podemos simplesmente riscar e tudo o que sobrar aqui é probabilidade simplificada. Por exemplo, se tivéssemos esta probabilidade aqui, como é que nós simplificaríamos isto? Bem, podemos simplesmente usar o truque, basta simplesmente ignorar o espaço amostral, não sobrou nada do lado direito, portanto isto fica probabilidade não A interceptado com B. Ou seja, isto acaba por simplificar imensas contas, porque nós não nos temos que de todo nos estar a preocupar com o espaço amostral. Se tivéssemos uma coisa mais desenvolvida, basicamente a única coisa que também temos que fazer é interceptar o espaço amostral com qualquer coisa. Então também aqui uma boa maneira de pensar é que interceptar o espaço amostral com qualquer coisa é a mesma coisa de multiplicar por 1. Portanto, basicamente não faz nada. Ou seja, neste exemplo aqui acabarem por ficar B sabendo que há. E agora podem estar a perguntar porque é que isto funciona. Bem, a prova é bastante simples. Basicamente a única coisa que temos que fazer é pegar nesta probabilidade, usar a forma da condicionada e agora só precisamos saber duas coisas. Primeiro, a probabilidade do espaço amostral acontecer é 1. E depois basta só fazer esta interseção aqui. Portanto, basta só nos lembrar que intersetar com o espaço amostral é como se fosse multiplicar por 1. Portanto, esta interseção aqui dá apenas A. Portanto, agora basta só fazer as contas. Portanto, isto fica a probabilidade de A a dividir por 1. Bem, a probabilidade de A dividir por 1 dá simplesmente probabilidade de A. Ou seja, está demonstrado. Ok, já tratámos do espaço amostral, agora precisamos tratar das interseções. E para isso vamos optar por usar uma tabela dupla entrada. Portanto, como é que isto se usa? Aqui na vizinhança nós sempre colocamos sinais de mais e aqui na fronteira nós sempre colocamos sinais de iguais. E depois efetuamos a leitura na vertical ou na horizontal. E portanto isto fica, por exemplo, assim. Ou então até mesmo assim desta maneira. Ou então até mesmo assim. Portanto, esta tabela é boa para nós estarmos a decorar fórmulas. Mas agora, um dos grandes problemas desta tabela é que ela tem demasiadas incógnitas e está um bocado poluída. E, portanto, eu pessoalmente tenho outra tabela que é muito mais versátil. A tabela 2.0. Portanto, a partir de agora, em todos os exercícios, nós vamos... O primeiro passo, depois de fazer a primeira fase, vai ser, além de simplificarmos o espaço amostral, o segundo passo vai ser fazer estas três mudanças de variável. Portanto, nós vamos pegar nestas três probabilidades, nós vamos chamar probabilidades da base canónica e vamos fazer estas três mudanças de variável. Portanto, A vai ser igual à probabilidade de A normal, B vai ser igual à probabilidade B e C vai ser igual à probabilidade da interseção sem negações de A com B. Portanto, uma boa maneira de decorar esta probabilidade, basta só pensar que o C é como se estivesse assim, a 90 graus. Portanto, é como se o C estivesse aqui. Portanto, aqui reforço que não existe nenhum tipo de negações nestas duas. Portanto, é A normal interceptado com B normal. Portanto, o que nós vamos fazer agora vai ser, dadas estas três mudanças de variável, vamos tentar reescrever esta exata tabela com estas três mudanças de variável. Portanto, o primeiro passo vai ser colocar exatamente estes três mosqueteiros na tabela. Portanto, aqui fica a probabilidade de A interseção com B, limpinho, sem nada. Nós vimos que isso era o nosso C. Portanto, aqui fica o C. Aqui ao fundo fica a probabilidade de A, ou seja, A. E aqui ao fundo fica a probabilidade B, ou seja, B. Ok, agora vamos usar um bom truque para estar a preencher esta tabela. É que esta tabela tem uma propriedade muito especial, que ela pode ser preenchida usando um truque que é fora menos dentro. Esta zona aqui vai ser considerada a zona de dentro e estas zonas aqui vão ser consideradas as zonas de fora. Portanto, agora para estar a preencher todas estas células aqui, basta só fazer o truque fora menos dentro. Ou seja, por exemplo, se eu quiser preencher esta célula aqui, basta só fazer fora menos dentro. B menos C. Portanto, ficamos com B menos C. E agora basta só preencher o resto da tabela. Por exemplo, aqui usamos o mesmo truque. Portanto, preenchemos de fora para dentro. Portanto, fica A menos C. Ou seja, A menos C. Estas duas aqui também são exatamente a mesma coisa. Portanto, preenchendo, por exemplo, esta célula aqui, fazemos de fora para dentro. Portanto, fica 1 menos B. Ou seja, 1 menos B. Aqui também fazendo o mesmo truque. Portanto, fica 1 menos A. Ou seja, 1 menos A. Agora, esta célula aqui também é exatamente o mesmo truque. Agora, pode ser um bocadinho mais estranho. Eu gosto de preencher, pessoalmente, de baixo para cima. Vamos fazer exatamente o mesmo truque. Portanto, fazendo de baixo para cima, portanto, fica 1 menos A menos B menos C. Portanto, fazemos exatamente isso. Portanto, fica 1 menos A fora, menos obrigatório. Agora, reparem que é menos isto tudo. Portanto, a única coisa que vocês têm que fazer é só trocar os sinais. Portanto, fica menos B mais C. Portanto, este mais passou a menos e este menos passou a mais. Ou seja, ficamos com uma tabela deste género. Esta tabela vai ser muito útil e vai-nos simplificar imensas contas e vai-nos facilitar a vida de uma maneira... Só quando vocês testarem é que vocês vão saber.
Só uma pequena nota. Esta célula aqui, como é mais grandinha, eu pessoalmente gosto de decorar como se fosse tabuada. Esta célula aqui fica 1 menos A menos B mais C. E portanto, esta tabela, que pessoalmente eu também chamo a tabela do bingo, basicamente quando é que nós vamos jogar ao bingo? Nós vamos sempre jogar ao bingo sempre que nós tivermos uma probabilidade com a interseção. Ou seja, por exemplo, se nós porventura tivéssemos estas duas probabilidades para simplificar, portanto, esta coisinha aqui ficaria, bem, vamos jogar ao bingo, nós temos aqui não há, B, B, portanto, jogando assim ao bingo, ficamos com esta célula, portanto, esta probabilidade aqui é igual a B menos C. Podem usar e abusar desta mudança de variável e desta tabela à vontade. A única coisa que vocês precisam de fazer a priori é só declarar as vossas variáveis. Isto porque alguém pode olhar para aqui e não perceber o que é que está aqui escrito. Portanto, a única coisa que vocês têm que fazer é só escrever exatamente o que é isso. E portanto, fazendo aqui um último exemplo, este exemplo aqui de baixo. Portanto, basta só jogar ao bingo. Portanto, temos aqui A e não B. Ou seja, temos A e não B. Portanto, ficamos com esta célula ali. Ou seja, isto vai ser um A menos C. Ok, portanto, nós já sabemos tratar do espaço semestral, de interseções e também de negações, portanto, a única coisa que nos falta vai ser só tratar de uniões e de condicionadas. Vocês não gostam nada de uniões com condicionadas, porque vocês vão pegar neste bloco aqui e vocês vão converter para este aqui. Portanto, para tratar de uniões existem duas maneiras. A primeira maneira é simplesmente usar a fórmula da união, a outra maneira é usar as leis de Morgan. Pessoalmente, eu prefiro usar as leis de Morgan, à exceção quando tenho a probabilidade de A união com B limpinho. Aí prefiro usar muito mais diretamente logo a fórmula. Mas agora, quando temos casos deste género, prefiro usar Morgan. Portanto, basicamente como é que isto funciona? Vamos escrever aqui probabilidade, vamos deixar aqui um espacinho. E agora o truque vai ser, vamos colocar aqui uma monocelha extra a cobrir tudo. E agora vamos basicamente fazer esta distributiva aqui. Portanto, usar Morgan de uma maneira muito simples é basicamente que a negação da interseção é a união e a negação da união é a interseção. Ficamos com a negação de A, ou seja, A, a negação da união, interseção, e não B, ou seja, não B. E agora voltamos aqui a colocar exatamente o tracinho. E agora a única coisa que temos que fazer, basta simplesmente fazer um menos, e agora basta só tirar o tracinho extra que nós pusemos. Prontinho. Agora a única coisa que nós temos de fazer é ir jogar ao bingo e ir à tabela. Agora, para condicionadas é extremamente simples, basta simplesmente usar a fórmula da condicionada. De uma forma mecânica, podemos transformar o pauzinho numa interseção, colocamos aqui em cima e dividimos sempre pelo segundo, que é como se tivesse aqui uma conta de dividir. E portanto, basicamente é isto que temos que fazer. Tiramos os espaços semestrais, uniões e condicionadas e depois tirar estes três, convertemos tudo para interseções e negações, jogamos ao bingo e vamos montar um sistema. Portanto, fazendo um exemplo para não ficar muito abstrato. Portanto, já temos aqui a primeira fase completamente toda feita. Temos aqui os acontecimentos, a probabilidade que nos dão e o que nos pedem. Portanto, o primeiro passo vai ser, vamos tirar os espaços semestrais. Portanto, basta só fazer o truque. Portanto, estes espaços semestrais vão completamente todos embora. E, portanto, depois de tirar todos os espaços semestrais, ficamos com coisas muito mais pequenas. Vamos declarar a nossa mudança de variável. Portanto, o A vai ser igual à probabilidade de A, B vai ser igual à probabilidade de B, e o C vai ser igual a simplesmente a interseção. Ok, portanto agora o que nós vamos fazer vai ser converter estas probabilidades todas para A, Bs e Cs. Portanto, a primeira de todas é simplesmente A. Agora, esta segunda probabilidade, basta só usar a fórmula da condicionada. Portanto, e ficamos com uma coisa deste género. Só uma pequena nota que aqui, quando nós intersetamos, ficamos com B interseção com A, mas é exatamente a mesma coisa de A interseção com B. É preferível ficar ordenado alfabeticamente. Nós não temos de fazer exatamente mais nada, porque não há aqui negações nenhumas, não há uniões e as interseções estão todas limpas. Portanto, basta só rematar. Portanto, isto aqui vai ser C a dividir por A. Portanto, lembrem-se sempre que isto é exatamente as probabilidades que nós temos ali. Agora, fazendo o último dado, fazemos exatamente o mesmo protocolo. Portanto, aqui é a condicionada que manda. Usamos a forma da condicionada. Ficamos com uma coisa destas. Agora basta só converter tudo para A, B e C. Neste caso, temos ali a interseção limpa. Portanto, fica C a dividir pela probabilidade B limpinha, ou seja, B. Portanto, é exatamente isto que nós queremos. Nós acabamos de converter estas probabilidades todas em A, B e C. Agora, o que nós vamos fazer vai ser montar o sistema. Portanto, para montar o sistema, basta só simplesmente escrever os dados todos no sistema. Agora, basta só resolver o sistema. Portanto, lembrem-se sempre, nós vamos ter sempre 3 incógnitas. Se tivermos 3 equações independentes, dá para descobrir as 3 incógnitas. Aqui uma coisa que vocês também podem reparar é que se vocês já tiverem a fazer isto de cabeça, normalmente resolve-se o sistema de baixo para cima. Portanto, esta primeira linha vai-nos dar o A, esta segunda linha vai-nos dar o C, visto que nós podemos substituir simplesmente ali o A e ficamos só com uma incógnita. Portanto, esta dá o A, esta dá o C e depois temos o A e o C, podemos substituir aqui o C para descobrirmos exatamente o B. E, portanto, depois de fazer as contas, isto é simplesmente uma questão de equações,
nós conseguimos descobrir exatamente o A, o B e o C. Depois de descobrirmos as probabilidades da base canónica, podem-nos perguntar exatamente o que quiserem. Uma probabilidade super ao calhas, porque todas as probabilidades que envolvam A's e B's vão sempre calhar com estas 3 letras. Portanto, agora basta só calcular a probabilidade que nos pedem. Portanto, neste exercício pediam-nos a probabilidade de B sabendo não A, ou seja, vamos seguir o protocolo, vamos converter tudo para A, B's e C's. Portanto, usamos a forma da condicional normalmente, portanto fica não A intersetado com B, é dividir pela probabilidade de não há. Portanto, agora basta seguir o protocolo. Agora, neste caso, ainda não está na forma canónica, porque temos aqui negações e as nossas mudanças de variáveis não têm nenhum tipo de negações. Portanto, neste caso, como nós só temos negações e interseções, vamos jogar ao bingo. Portanto, vamos usar aquela tabela XPTO que nós fizemos há bocado. Vocês não precisam preencher a tabela toda porque depende das células que vocês precisam. Portanto, neste exemplo aqui, vamos começar por esta aqui. Portanto, vamos simplesmente começar a preencher aqui exatamente as probabilidades da base canónica. E também um pequeno detalhe, que aqui, quando vocês estiverem a preencher aqui a letra A, tem que ficar sempre um bocadinho fora. Não escrevam o A aqui. E, portanto, agora, o que é que nós precisamos? Aqui está a probabilidade de não A e B. Portanto, não A e B, precisamos desta célula aqui. E vamos usar o mesmo truque de sempre. Portanto, vamos fazer fora menos dentro, portanto fica B menos C, ou seja, B menos C. Portanto, podemos já começar a preencher exatamente isto aqui. Portanto, temos aqui B menos C. Neste caso aqui, podemos simplesmente usar as leis de Morgan, nem precisavam da tabela para nada. Basta pegar nestes números, colocá-los ali, ir à calculadora e vai-nos dar o número. E, portanto, no final, isto vai dar 77,7%. Portanto, isto, ao fim e ao cabo, vai ser sempre a mesma coisa e um processo ultramecânico. E é sempre exatamente os mesmos passos. Tratar do espaço semestral, declarar a mudança de variável, converter tudo para A's, B's e C's, resolver o sistema, simplificar o que nos pedem e substituir tudo. Fazendo outro exemplo, portanto, já está tudo resolvido, a primeira fase está completamente toda feita, vamos nos preocupar com as contas. Portanto, o primeiro passo é simplesmente ignorar o espaço semestral, porque nós não precisamos dele para nada. Okay. Agora, fazendo o segundo passo, basta declarar a mudança de variável. Acho que custa mais a escrever do que a pensar. O terceiro passo, vamos converter tudo para A, B's e C's. Portanto, isto aqui é simplesmente A. Este aqui é só B. Este aqui temos uma condicionada, vamos tirá-la. Ficamos com uma coisa deste género. Ainda não está na forma canónica, ainda temos aqui negações, portanto temos que as tirá-la. Podemos começar com esta de baixo, basta simplesmente usar Morgan. Portanto, esta aqui fica 1 menos a probabilidade B. Ok? Portanto, temos aqui probabilidade B, ou seja, 1 menos B. Agora, fazendo esta de cima, temos aqui uma interseção com negações, portanto, vamos jogar ao bingo. Portanto, lá está, não precisamos preencher a tabela toda, basta só aqui o essencial. Agora, vamos jogar ao bingo, vamos ver o que é que célula é que precisamos. Portanto, temos ali não A e não B, ou seja, não A e não B. Precisamos exatamente desta célula ali. Portanto, vamos já preencher aqui as probabilidades da base canónica. Portanto, esta probabilidade aqui tem este efeito de ter uma coisa um bocado esdrúxula. Portanto, eu simplesmente prefiro decorar. Eu sei que exatamente esta célula, pela tabuada, é 1 menos A menos B mais C. Ou então, uma maneira alternativa é só ir preenchendo a tabela. Portanto, aqui é o 1, aqui é 1 menos A. Precisamos também deste aqui para fazer o fora menos dentro daqui. Portanto, se nós fizermos fora menos dentro, portanto, fica B menos C. Portanto, aqui fica B menos C. E agora basta fazer o último fora menos dentro. Portanto, fica 1 menos A menos B menos menos C. Ou seja, 1 menos A, troca o sinal ali, menos B, troca o sinal ali, mais C. Mas seja como for, ficamos com 1 menos A menos B mais C. Ou então, se quiserem, para estes casos, uma outra alternativa é que vocês podem simplesmente usar as leis de Morgan, porque isto é exatamente a probabilidade da união negada. Ok, já temos tudo convertido, basta só agora montar o sistema. Portanto, escrevendo a primeira linha do sistema, portanto, A vai ser igual a 1 quinto, B é igual a 2 quintos, e agora 1 menos A menos B mais C é dividir por 1 menos B, neste caso vai ser igual a 3 quartos. Agora, basta resolver o sistema. Portanto, esta primeira linha dá-nos o A, e obviamente dá-nos o A, esta dá-nos o B, e agora a última vai-nos dar a que sobra, o C. Depois de fazer as contas, nós entretanto descobrimos que C é igual a 1 sobre 20. Portanto, ok, já descobrimos as probabilidades da base canónica, podem-nos pedir o que quiserem. Neste exercício aqui, era-nos pedido a probabilidade de A interseção com B, vamos converter para A, B e C. Neste caso, não há negações, isto é uma interseção, neste caso só nos pediu um valor de C, dá 1 sobre 20. Fazendo outro exemplo, portanto aqui, mais uma vez, já temos a primeira fase completamente toda feita, vamos só nos preocupar com as contas. Portanto, o primeiro passo vai ser simplesmente ignorarmos o espaço semestral. O segundo passo vai ser declarar a mudança de variável. Agora vamos converter tudo para A, B e C. Portanto, no primeiro caso temos aqui outra vez o A dado. Já o segundo dado temos aqui uma condicionada, portanto vamos usar simplesmente a fórmula da condicionada. Portanto, ficamos com uma coisa deste género. E agora, convertendo esta probabilidade aqui, não há negações, é uma interseção. Neste caso temos aqui C. E depois a de baixo, probabilidade de A, isso é simplesmente A. Portanto, vejam que isto está a dar
tudo métodos. Agora, fazendo o terceiro dado, mais uma vez, temos de dar a forma da condicionada e ficamos com coisa deste género. Portanto, lá está, reforço que de preferência ordenem isto alfabeticamente, porque a ordem não importa. Portanto, agora só temos aqui interseções e complementares, basta só jogar ao bingo. Portanto, podemos começar pela de baixo. Portanto, esta coisinha aqui, basta só usar as leis de Morgan. Portanto, isto aqui é 1 menos a probabilidade de A, ou seja, acabamos por ficar com 1 menos A. Agora, no de cima, temos aqui uma interseção, portanto, basta só jogar ao bingo. Portanto, basta só montar aqui parcialmente a tabela. Portanto, temos aqui não A e não B. Portanto, não A e não B. Temos exatamente esta célula ali. Pela tabuada é o caso especial, que é 1 menos A menos B mais C. Ou então lá está, podem usar a forma da união. Ok? Agora basta só montar o sistema. Ok? Portanto, lá está, até podem reparar que se nós resolvemos o sistema de baixo para cima, vai-nos dar esta linha dá-nos o A, esta o C e esta o B. Depois de resolver o sistema, conseguimos descobrir o A, o B e o C e agora podem-nos perguntar o que quiserem. Portanto, neste caso aqui, pediam-nos a probabilidade de A sabendo que B. Portanto, vamos seguir o protocolo, vamos converter para A, B e C. Portanto, isto aqui vai ser a probabilidade da interseção a dividir pelo segundo, neste caso B. Portanto, neste caso, a probabilidade da interseção limpinha é C e a dividir pela probabilidade de B, ou seja, B. E, portanto, acabamos por ficar por 30,9%. Portanto, como podem ver, isto acaba por poluir muito menos e temos aqui um bom esqueleto para fazer exercícios. Fazendo outro exemplo, portanto, lá está, seguimos o protocolo, ignoramos o espaço amostral, portanto, adeus, 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 e ainda temos esta maltinha aqui toda para ignorar. Okay. O segundo passo agora vai ser declarar a mudança de variável. Agora o terceiro passo vai ser converter para tudo para A, B e C. Portanto, pelo primeiro dado, neste caso temos aqui probabilidade de A. Já para o segundo dado temos aqui uma condicionada, portanto, vamos usar a fórmula. Ficamos com uma coisa deste género. Agora, basta simplificar isto. Portanto, começando pelo mais fácil, que é este aqui de baixo. Isto é simplesmente probabilidade de A, ou seja, A. E agora, fazendo esta interseção aqui, vamos jogar ao bingo. Portanto, fazemos aqui a tabela do costume. Agora vamos ver o que é que nos pedem. Portanto, A e não B, ou seja, A e não B. Precisamos desta célula aqui. Portanto, basta só preencher estas duas probabilidades aqui. E agora, fazendo o mesmo truque, fora menos dentro. Ou seja, A menos C. Ou seja, A menos C. E, portanto, ficamos com isto. E, portanto, fazendo o último dado, temos aqui uma condicionada, basta só dar a forma outra vez. Temos exatamente o mesmo protocolo. Podemos começar pelo mais fácil, probabilidade B, neste caso é só B. E agora, esta interseção aqui, basta só jogar ao bingo. Neste caso pedem-nos não A e B, ou seja, não A e B. Precisamos desta célula aqui. Ou seja, aqui está um C, aqui está um B. Precisamos desta célula, portanto vai ser B menos C. Portanto, B menos C. Ou seja, ficamos com B menos C. Ok, agora basta só montar o sistema. Então, uma pequena dica. Quando vocês têm frações deste género, neste caso é muito útil vocês fazerem aqui, vocês separarem a fração em dois e ficam com uma coisa muito mais pequenina. Se nós resolvemos o sistema de baixo para cima, esta linha dá-nos o A, esta o C e esta o B. Depois de resolver o sistema, conseguimos descobrir o A, B e C. E agora podem-nos pedir o que quiserem. Portanto, na linha A pedem-nos a probabilidade de B sabendo que A, ou seja, basta só usar a forma da condicionada. Portanto, ficamos com A interseção com B dividir por A. Convertendo para A, B e C, isto fica C sobre A. E, portanto, ficamos com 75%. Já na linha B, basta só jogar ao bingo, porque temos aqui uma interseção, ou seja, não A e não B. Portanto, estão-nos a pedir esta célula aqui. Preenchendo esta célula aqui, portanto, fazendo B menos C, portanto, fora menos dentro. E aqui, ali está 1, portanto, aqui fica 1 menos A. E, portanto, esta célula aqui fica fazendo desta direção, fora menos dentro, ou seja, troca os sinais. Portanto, reparem mais uma vez que aqui estamos sempre com os sinais trocados. Ou então, na minha opinião, basta só decorar como tabuada 1 menos A menos B mais C. Agora basta só fazer esta continha com A, B e C e isto acaba-nos por dar 25%. Fazendo a linha C, neste caso temos aqui uma probabilidade um bocado estranha, que é aqui uma união um bocado marada, mas podemos seguir o protocolo, portanto podem usar simplesmente a forma da união. E portanto aqui uma dica, quando vocês tiverem probabilidades assim de uniões muito esdrúxulas, aconselho vivamente a vocês fazerem um diagrama de Venn. Como é que isto se faz? Podemos pintar a vermelho esta zona aqui e depois pintar a amarelo esta zona ali. Portanto, a zona a vermelho vai ser exatamente esta boca do Pac-Man, portanto parece uma boca do Pac-Man, vai ser esta região aqui. E a zona amarela vai ser exatamente esta região aqui. Agora, neste caso, como nós estamos a fazer a união, portanto basta só somar a área que está pintada. Neste caso, como a área vermelha e a área amarela não se tocam entre si, portanto não se interseta, neste caso basta só somar o vermelho mais o amarelo. Portanto, basta só dizer isso mesmo, o vermelho e o amarelo não se tocam, portanto, basta só somar o vermelho com o amarelo. Portanto, temos aqui uma coisa muito mais simples, portanto, neste caso temos aqui duas interseções bonitas, temos aqui duas interseções simples, basta só jogar ao bingo. Temos aqui não A e B, ou seja, não A e B, precisamos desta célula ali e depois da outra
A e não B, precisamos exatamente destas duas. Para esta célula aqui, só o mesmo, é exatamente o mesmo protocolo, B menos C, portanto, B menos C. E esta aqui, exatamente a mesma coisa, A menos C, portanto, A menos C. E, portanto, ficamos com uma coisa deste género, basta só substituir os números, isto vai nos dar 37,5%. Agora fazendo um exemplo diferente, este exemplo serve para mostrar mais a versatilidade das contas. Portanto, o Núcleo Aeroespacial do Técnico está a desenvolver um satélite em cubo que será lançado em outubro. Foi implementado um sistema que escolhe aleatoriamente um vértice desse mesmo cubo, baseando-se em dois acontecimentos x e y. Portanto, sabemos que esta macacada aqui é o que é. Determina em porcentagem o valor de esta macacada. Portanto, aqui a primeira coisa que vamos começar a fazer, não temos passos amostrais, mas vamos começar a fazer mudança de variável. Portanto, isto é mesmo para testarmos à série o quão forte é a mudança de variável. Portanto, aqui convém respeitar um bocadinho as letras, portanto, eu vou chamar de x igual à probabilidade de x, y igual à probabilidade de y, e C vai ser a mesma, portanto, C é mesmo da interseção. Portanto, neste caso, C vai ser igual a x interseção com y. Portanto, agora vamos converter tudo para x, y e C. Portanto, começando com este exemplo, portanto, há várias maneiras de fazer isto. Uma delas é mesmo fazer as leis de Morgan, porque isto é simplesmente não x intersetado com não y. E se nós formos jogar ao bingo, isto é aquela secção mais estranha do bingo, portanto é 1 menos A menos B mais C, ou neste caso 1 menos X menos Y mais C, então podem simplesmente usar a forma da união. Se optarem pela forma da união, portanto ficamos com a probabilidade de X união com Y tudo limpinho, portanto ficamos com 1 menos a probabilidade de X união com Y tudo limpinho. Neste caso estas duas já está tudo em interseções, portanto basta só jogar ao bingo. E portanto convertendo tudo para X, Y e C, neste caso fica 1 menos, este caso aqui é a probabilidade da união. Portanto, neste caso fica a probabilidade de x mais a probabilidade de y menos a probabilidade de interseção limpa. Cuidado com o parênteses. Fica a probabilidade de x mais a probabilidade de y menos a probabilidade da interseção. E agora, para estes dois casos, basta só jogar ao bingo. Portanto, montando aqui a nossa tabela. Portanto, este caso aqui é x e y. Portanto, neste caso, x e y. Mas este aqui é uma célula que nós sabemos. É o nosso C. E agora, fazendo o outro. Neste caso, precisamos x e não y. Portanto, x e não y, precisamos desta célula aqui, pondo ali a probabilidade marginal, portanto ficamos aqui com x. Agora basta fazer o mesmo truque, fora menos dentro, ou seja, x menos c, ou seja, x menos c. Portanto, agora basta substituir tudo. Ficamos com uma coisa deste género. Portanto, nós agora podemos e devemos simplificar um bocadinho dos dois lados. Portanto, neste caso, o que vou fazer para já vai ser estas distritivas aqui. E agora, neste caso, nós podemos juntar, por enquanto, estes dois x's. E agora, por equivalência, podemos também simplificar isto, que é nós podemos fazer mais x dos dois lados. Portanto, podemos fazer aqui mais x e mais x. E porquê é que isto é inteligente? Porque assim ficamos com uma equivalência mais simplificada. Okay. Por enquanto já está. Portanto, basicamente o dado diz-nos que 1 menos a probabilidade de y mais a probabilidade de interseção dá 4 vezes a probabilidade de interseção. Okay. Por enquanto já está tudo. Portanto, temos aqui um dado. Vamos ver o que é que nós podemos fazer com ele. O que nós vamos fazer agora vai ser explorar este dado. Portanto, isto é uma condicionada. Vamos usar a fórmula da condicionada. Então, vai ficar a probabilidade do primeiro intersetado com o segundo. Portanto, aqui neste caso o segundo é um bocado mais comprido, portanto temos que colocar um parênteses extra. E dividimos pelo segundo. Podemos começar com esta interseção, portanto há duas maneiras de fazer isto. Vocês podem simplesmente fazer aqui esta distributiva, ou então podem fazer um diagrama de Venn. Portanto, caso optem por fazer um diagrama de Venn, vocês basta intersetarem o laranja com o amarelo. Portanto, neste caso, se vocês pintarem, respectivamente, cada conjunto, vocês vão ver que a única coisa que têm em comum é simplesmente a interseção. Ou então, vocês, caso optem por fazer distributiva, para fazer distributivas, aqui normalmente o que se faz é ver estes dois como um só. Portanto, vocês fazem distributiva exatamente desta maneira. Portanto, isto fica y intersetado com x, ficamos com isto e depois copiamos o sinal que está ali. Neste caso fica aqui uma união e neste caso, como temos aqui conjuntos, convém colocar aqui uns parênteses. E agora a última distributiva, neste caso, y intersetado com não y. Portanto, podemos simplificar aqui um bocadinho, podemos colocar isto aqui em ordem alfabética e depois vemos esta coisinha aqui, neste caso, quando intersetamos um conjunto com o contrário dele, neste caso aqui dá o conjunto vazio. Qualquer coisa reunida com o conjunto vazio, neste caso é como se fosse a minha coisa mais zero, portanto aqui é como se tivesse aqui de facto mais zero, portanto não acrescenta nada, portanto acabamos por ficar à mesma com x interseção com y. Portanto, seja como for, em cima, simplificadamente ficamos com x interseção com y. Portanto, agora basta converter isto para x, y e c. Neste caso em cima temos uma interseção limpa, portanto neste caso é só C. Agora, esta união aqui, lá está, podem fazer de uma das duas maneiras, podem simplesmente usar a forma da união, ou então podem usar as leis de Morgan. Portanto, se formos usar as leis de Morgan, nós ficamos com, portanto, fazemos aqui o mesmo truque, pomos aqui um chapeuzinho por cima, e portanto ficamos com não x interseção com y, depois voltamos aqui a colocar o chapeuzinho, e agora basta só usar a propriedade do complementar. Portanto, aquele chapéu passa cá para fora com um menos, ficamos com aquilo sem exatamente o chapéu, e agora basta jogar ao bingo. Portanto, vamos a pedir não x e y,
ou seja, no x e y, ou seja, esta célula aqui. Portanto, montando aqui os pilares da base canónica, aqui é um c e aqui ao fundo é um y. Fazendo o mesmo truque de fora para dentro, portanto, ficamos com y menos c. E, portanto, depois de fazer as continhas, ficamos com 1 menos y mais c. Portanto, no final ficamos com c dividir por 1 menos y mais c. Portanto, aqui uma coisa que nós podemos concluir é que neste exercício não dá de todo para nós descobrirmos as três probabilidades da base canónica. Portanto, nós não conseguimos obter o valor de x, y e c em simultâneo. Aliás, neste caso, nós nem sequer temos nenhum deles. Portanto, o melhor que nós temos é uma relação entre y e c. Se me estiveres a fazer o exercício de probabilidades, uma das duas coisas pode acontecer. Se nós conseguimos descobrir as três probabilidades da base canónica, dá para fazer o exercício normalmente. Mas agora, se nós não conseguimos descobrir pelo menos uma das probabilidades da base canónica, 99% das vezes é alguma expressão que corta com a outra. Portanto, neste caso, o nosso objetivo não é descobrir o x, o y e o c, ou o a, o b e o c, nós queremos é encontrar uma relação que a conta final que nos pedem corte coisas. Portanto, neste caso em concreto, nós podemos observar que isto e isto são muito parecidos. Portanto, vocês podem reparar que esta coisinha aqui é exatamente igualzinha a esta. E, portanto, se nós formos substituir exatamente o que está ali, portanto, C fica quieto, e agora substituímos esta coisinha toda por 4C, portanto, reparem só no que é que vai acontecer, os Cs cortam e esta coisa acaba por dar um quarto. Portanto, lembrem-se, sempre que vocês não conseguirem descobrir as três pilares da base canónica, não é necessariamente mau, mas é um sinal que alguma coisa tem que cortar. Portanto, vão às vossas relações, aos vossos dados, manipulem a expressão e vejam bem a expressão final, porque pode ser que tenha alguma coisa a cortar no fim.